Oi, olha eu de volta com vocês. Gostaram da apresentação que o Laudelino fez do documento? Foi apenas uma introdução, não é? Ele, na verdade, falou desse processo de produção de um documento na CNBB e, efetivamente, essa é a grande participação dos leigos e leigas com propostas enviadas de todas as dioceses. Bom, muito bem, ele apenas fez uma apresentação geral do documento. O desafio é vocês, como igreja, todos nós, estudarmos o documento inteiro. Eu vou apenas continuar aqui para concluir o nosso papo de hoje, apresentando rapidamente as partes do documento. Mas eu já deixo aqui e no final nós vamos colocar um link. O Laudelino, que vocês acompanharam nessa parte aí do vídeo, a CNBB produziu com ele, lá na diocese de onde ele é membro, Campo Grande, se eu não estou enganado, uma série de vídeos explicando e estudando juntos. A gente perde tanto tempo aí no celular, abrindo videozinhos bestas aí. Eu convido você a acompanhar uma série de vídeos que ele, o Laudelino, produziu, apresentando o documento. Mas eu lembro então aquilo que ele já falou, né? Os leigos são chamados a participar da ação pastoral da igreja, já dizia o documento de Aparecida. Então, todos, e os leigos de forma muito maior do que nós, os padres. Porque quem é o maior número na igreja? Somos nós, os padres? É claro que não, né? Vocês, leigos e leigas, são um número muito mais expressivos de cristãos no mundo. Por isso, lembra da tua importância como leigo e leiga. Eu queria lembrar, então, que o leigo não pode substituir o pastor, o seu pároco, o seu pastor próprio, o bispo numa diocese ou o pároco numa comunidade paroquial. Da mesma forma, o pastor também não pode substituir os leigos e leigas naquilo que lhes compete por vocação e ministério e missão. E o documento trata disso. Além disso, a ação dos cristãos leigos e leigas não se limita à suplência em situação de emergência e de necessidades crônicas da pastoral e da vida da igreja. A gente chama, por exemplo, de ministérios extraordinários a atuação de leigos e leigas nos ministérios. E às vezes isso soa meio estranho, né? Mas é isso, não é apenas essa a missão de ser extraordinariamente capaz de exercer um ministério na vida e ação da igreja. Há algumas tarefas próprias do leigo e leiga. É uma ação específica e de responsabilidade de todo cristão e cristã batizado, né? Nasce lá no batismo e da crisma. Nos aponta lá a Evangelii Gaudium, o Evangelho, a alegria do Evangelho, né, do Papa Francisco, lá no número 102. Trabalhar especificamente, lembrando a tua missão, cristão, leigo e leiga. E o documento em si, eu vou, como disse, rapidamente dar um gostinho para vocês, quem sabe, quem não tem ainda, adquirir o documento 105 e estudá-lo. O capítulo 1 do documento trata especificamente da vida histórica, vamos dizer assim, o cristão leigo e leiga, sujeito na igreja e no mundo, a esperança e angústia que daí brota. Então somos chamados no capítulo 1 a lembrar a história, avanços, recuos, o rosto do laicato, o campo específico de atuação do leigo no mundo, na sociedade, portanto, numa sociedade de um mundo globalizado, lembrando os discernimentos necessários para isso, as tentações que todos temos para o exercício da missão e a necessária mudança de mentalidade na vida e na ação como igreja. Então, o capítulo 1 faz um grande olhar sobre a vida e a missão do leigo e leiga neste contexto atual, na sociedade de hoje, nos nossos tempos. Depois, o capítulo 2 vai tratar a tua missão como leigo e leiga, como já falamos há pouco, sujeito eclesial. Você, leigo e leiga, é um discípulo missionário de Jesus Cristo, cidadãos do mundo. É o título do capítulo 2. E o que o capítulo 2 trabalha? Então, a igreja como comunhão e diversidade de ministérios, a identidade e a vocação do leigo e leiga, o cristão leigo como sujeito eclesial, como dissemos, os âmbitos de comunhão existentes dentro da igreja e os específicos campos de atuação do leigo e leiga na igreja, os tantos carismas, ministérios, serviços que o leigo e leiga na igreja, como os ministérios são chamados a desempenhar, e a vida e a missão, o serviço
do cristão no mundo. Então, não apenas do cristão ordenado, né, mas do cristão leigo. Vocês lembram? O Laudelino falou disso, porque cristãos primeiro do que leigos, né? Ele lembrou, nós todos somos cristãos, alguns como leigos e leigas, atuando especificamente na igreja e na sociedade, alguns como ordenados, padres, diáconos, bispos, e aí todos somos igreja, todos somos cristãos. O capítulo 3º, que tem como título a ação transformadora da igreja no mundo, tem um grande, eu diria, caminho a ser trilhado. Nós queremos lembrar, então, e aí os tópicos que o capítulo 3 traz. A igreja comunidade missionária, a igreja que vive uma espiritualidade encarnada na sua missão, a presença e a organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil. Há alguns organismos e propostas muito claras para a atuação leiga na vida da igreja. A formação do laicato, caminhando aí para a última parte do documento, que lembra essa missão de transformação do mundo, né? A ação do cristão leigo e leiga nos areópagos modernos, nos lugares modernos hoje de anúncio do Evangelho. Lembrando que assim começou São Paulo, lá no meio da cidade de Atenas, entre os grandes lá pensadores do seu tempo, Paulo desempenhou sua missão. E você, leigo e leiga, também na universidade hoje, no teu trabalho, enfim, onde está? Então, os dois eixos aí da vida e da atuação tua como leigo e leiga, lembrando a ação transformadora dos leigos e leigas na missão do mundo, na missão da igreja dentro do mundo, desculpem. Muito bem, assim eu convido vocês a, quem sabe, retomem. Nós vamos colocar no finalzinho do vídeo aqui o link onde você pode encontrar. Eu disse, nós acompanhamos o Laudelino na apresentação do documento. E depois há os outros vídeos com essas partes um pouquinho mais esmiuçadas, né? Para que, quem sabe, te ajude no estudo. Melhor seria se a comunidade se dispusesse, né, a juntar, sentar junto, é sempre mais gostoso. A gente perde tempo para ir nos shoppings, a gente perde tempo para sentar, eu já disse lá no início do nosso bate-papo de hoje, com videozinhos que recebemos aí no WhatsApp e por aí afora. Ganhe tempo acessando aí esses vídeos que te ajudará na tua atuação como cristão leigo e leiga na igreja e na sociedade. Pode ser? Daqui a pouco nós vamos colocar aí o link para aqueles que tiverem dificuldade de encontrar os videozinhos para formação, acompanhar aí o Laudelino nessa apresentação e estudo do documento 105 da CNBB. Eu gostaria de convidar vocês para concluirmos esta parte agora, rezando juntos. E depois da oração que nós vamos fazer, nós vamos terminar esse nosso encontro aqui com a apostilinha que vocês têm aí, né? E aí vocês vão ler juntos esse pequeno texto com as partes aí, as 5 atitudes necessárias para bem viver esse ano do laicato. Rezemos juntos, vai aparecer aí, eu convido vocês a acompanharem comigo a oração projetada na sua tela. Ó Trindade Santa, amor pleno e eterno, que estabelecestes a Igreja como vossa imagem terrena, nós vos agradecemos pelos dons, carismas, vocações, ministérios e serviços que todos os membros do vosso povo realizam como igreja em saída, para o bem comum, a missão evangelizadora e a transformação social no caminho do vosso reino. Nós vos louvamos pela presença e organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil, sujeitos eclesiais, testemunhas de fé, santidade e ação transformadora. Nós vos pedimos que os batizados atuem como sal da terra e luz do mundo, na família, no trabalho, na política e na economia, nas ciências e nas artes, na educação, na cultura e nos meios de comunicação, na cidade, no campo e em todo o planeta, nossa casa comum. Nós vos rogamos que todos contribuam para que os cristãos leigos e leigas compreendam sua vocação e identidade, espiritualidade e missão,
e atuem de forma organizada na igreja e na sociedade, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres. Isso vos suplicamos pela intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, modelos para todos os cristãos. Amém. Querido irmão e irmã, Deus vos conceda sempre a graça de, como cristão, leigo e leiga, viver a sua missão na igreja e no mundo. Um abraço a todos e boa missão. Continuem lá na apostilinha agora o seu trabalho desta noite de estudo. Tchau!